Para um grupo grande de parlamentares brasileiros, a semana começou de fato no domingo. Eles já viajaram para Washington, nos Estados Unidos. Seria para participarem daquela audiência na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Foram convidados para isso, para falar sobre os abusos de autoridade que vêm sendo cometidos por membros do Judiciário brasileiro e com a conivência de integrantes do Executivo e também dos presidentes do Legislativo brasileiro, o presidente da Câmara e do Senado, que nada fazem para fiscalizar, deveriam ser os fiscais dos abusos cometidos por integrantes de outros poderes e não o fazem. Sabemos disso, sabemos bem, falamos sempre da omissão, especialmente do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é também o presidente do Congresso Nacional como um todo, e engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros do STF, mesmo os mais embasados, assinados pelos maiores juristas do país, ignora, finge que não vê e faz de conta que ele não tem a responsabilidade de fiscalizar. Bem, esses deputados viajariam para falar nessa Comissão de Direitos Humanos, mas, adivinhem, um membro de alto escalão do governo brasileiro, segundo o deputado Gustavo Gayer, ligou para o vice-presidente dessa comissão e conseguiu interferir. Esse vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano, como nunca antes na história dos Estados Unidos, vetou a audiência que haveria com esses parlamentares brasileiros. Vetou. E com isso ele criou simplesmente um racha no Congresso americano. O presidente dessa comissão, que foi o responsável pelos convites para os nossos parlamentares irem aos Estados Unidos, disse que agora trava a pauta. Nada será votado, nada será discutido nessa comissão enquanto o vice-presidente não voltar atrás e permitir a realização da audiência. Bem, para os deputados brasileiros, como eles já haviam comprado passagens, se programado para estar nos Estados Unidos essa semana, viajaram. Viajaram gravando vídeos, Bia Kicis gravou de dentro do avião, Gustavo Gayer, André Fernandes, Zé Trovão, vários outros deputados gravaram no aeroporto, Marcel Van Hatten também na hora de embarcar, todos dizendo estaremos lá no Congresso, não mais para audiência, mas para uma entrevista coletiva. Ou seja, o barulho vai ser ainda maior. Toda a imprensa americana vai ser convidada e estarão lá, com certeza, é uma convocação de entrevista coletiva do Congresso, estarão lá jornalistas de direita, de esquerda, de centro, de veículos, né, extremistas de esquerda que nunca cobrem esse tipo de ação, de evento, estarão lá e vão ouvir sobre a ditadura da toga do Brasil. Também estarão presentes a asilada política, exilada e asilada política Ludmila Lins Grilo, juíza aposentada aqui no Brasil compulsoriamente por perseguição política. O exilado político Alan dos Santos, jornalista que teve um jornal inteiro fechado aqui no Brasil por perseguição política. Tinha cerca de 60 jornalistas trabalhando na redação dele, foi fechada, deixou a ditadura da toga do Brasil deixou 60 famílias à deriva, porque 60 jornalistas perderam o emprego por mera perseguição política. Estará lá também o jornalista português Sérgio Tavares, que foi detido aqui no Brasil ao chegar para um trabalho jornalístico, uma coisa absurda, até agora não explicada pela Polícia Federal do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, do Lula, né, aquela ala cooptada da Polícia Federal, que cumpre ordens ilegais e que no caso dessa polícia de Guarulhos disse com todas as letras, segundo Sérgio Tavares, que não sabia porque ele estava sendo detido, que era para averiguar visto de trabalho, uma mentira, porque isso não foi perguntado depois do depoimento, o jornalista já expôs isso lá na Europa. Então vejam bem, é a exposição da ditadura da toga, fiquei até confusa aqui na hora de pronunciar, é a exposição da ditadura da toga em nível internacional com muito barulho. Sérgio Tavares tinha feito as revelações dele na Europa na semana passada e agora nessa semana o Congresso americano vai fazer a exposição da ditadura da toga através dos vários depoimentos de parlamentares brasileiros. O deputado Gustavo Gayer prometeu um dossiê completo, bastante extenso, já foi enviado, inclusive, para o deputado americano do Partido Republicano, né, o Christopher Smith, que foi quem convocou essa reunião. Vão estar lá outros parlamentares, obviamente, ajudando os brasileiros a darem projeção para essas denúncias que eles farão. Além do Sérgio Tavares, jornalista português, da Ludmila Lins Grilo, juíza aposentada aqui do Brasil e asilada política nos Estados Unidos, de Alan dos Santos, jornalista autoexilado nos Estados Unidos, estarão também Paulo Figueiredo, jornalista que já morava nos Estados Unidos, mas está impedido de voltar ao Brasil por ordem de Alexandre de Moraes, que mandou reter o passaporte
do Paulo Figueiredo, bloquear as contas, desmonetizar canais, enfim, tentar cercear toda a liberdade de expressão do jornalista. Estarão também o influenciador digital Monark, outro que está sofrendo perseguição política e foi obrigado a se autoexilar nos Estados Unidos. E daqui do Brasil, mais o jornalista Marco Antônio Costa, representando todos nós, né, Pitoli? Toda a imprensa que de fato preza pela verdade, que de fato denuncia os abusos de autoridade, os ataques à democracia cometidos de dentro das instituições e, portanto, ataques às instituições republicanas. Tudo isso vai ser denunciado por esse grande grupo que está lá, só de parlamentares, por enquanto 19 confirmados, que embarcaram neste domingo, alguns também com passagem programada para segunda-feira. Vamos acompanhar a repercussão disso. É uma semana importante para o Brasil lá fora. E lembrando, tem pedido de impeachment com número de assinaturas recorde aqui no Brasil, no Parlamento Brasileiro, pedido de impeachment do atual presidente da República, Lula, que é conivente com a ditadura da toga. Aliás, foi quem ajudou a aparelhar, quem começou o aparelhamento intenso por ideologia política lá no STF. Depois isso foi continuado com Dilma, com Temer, que foi eleito junto com a Dilma, a gente precisa sempre lembrar disso. E os dois ministros indicados por Bolsonaro não têm conseguido fazer frente a essa ditadura da toga, se calam. A gente não sabe que tipo de pressão sofrem lá dentro, mas fato é que andam calados e de fato estamos todos vivendo sob esse regime tirânico. Lembrando que Lula, logo no início desse terceiro governo, deu entrevista dando risadinha, debochado, com jornalistas ali bajuladores também dando risadinha e dizendo que só se elegeu, só voltou ao poder para colocar em execução um projeto de vingança que estamos vendo acontecer a olhos nus. E por fim, essa grande comitiva brasileira que está em Washington para denunciar a ditadura da toga aqui no Brasil vai falar, e tudo documentado, dos mais de 2.000 presos políticos do Brasil, algo que nunca antes na história desse país foi registrado. Nem nos 21 anos de regime militar houve tantos presos políticos no Brasil, e quem diz isso não sou eu. São ex-guerrilheiros e, portanto, ex-presos políticos do regime militar fazendo o seguinte adendo: nós, lá no passado, éramos presos porque cometíamos crime. Pegávamos em arma, assaltávamos banco, sequestramos um embaixador americano, né, Gabeira? Gabeira foi preso por causa disso. Dilma foi presa porque assaltou banco, Miriam Leitão. Todos esses anistiados políticos recebendo poupudas verbas do dinheiro do pagador de impostos, do nosso dinheiro. A título de fomos injustiçados no regime militar. Agora eles gritam sem anistia para os inocentes presos sem provas e sendo condenados sem direito à legítima defesa, sem direito ao devido processo legal, à revelia da Constituição, da lei penal, do Código de Processo Penal. Tudo errado no Brasil. Que bom que temos representantes lá fora denunciando isso no Congresso americano. Vamos acompanhar, Pitoli. Pois é, Cris, ao mesmo